E o tema da mensagem desta noite é celebração. Celebração. E vamos basear a mensagem em 2 Reis, capítulo 23, os versos de 21 a 23. 2 Reis, capítulo 23, os versos de 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito desde o livro da aliança, ou neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Palavra de Deus, amém? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos ao Senhor pela bênção da vida. Somos gratos ao Senhor porque temos liberdade de congregarmos aqui neste lugar para louvar-te, bendizer-te com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, e também, Senhor, sermos alimentados, ministrados pela tua palavra. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance o nosso coração, que o Senhor fale conosco nesta noite, que a tua palavra, ó Deus, nos abençoe, nos ensine, nos encoraje, nos anime. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Trazendo à memória as mensagens que já compartilhamos aqui nessa série sobre Josias, nós lembramos que o povo já não adorava mais a Deus. Lembramos disso. O povo havia perdido a palavra de Deus. O povo já havia abandonado o templo, todos nós lembramos. O povo estava em prática de adoração a outros deuses, deuses de outras nações, invenções de outras nações. Vivia o povo naquele contexto de Josias em celebrações, sim, mas em celebrações profanas, em celebrações idólatras, em celebrações que, como nós já vimos, Deus havia reprovado. A Páscoa do Senhor, que Deus havia estabelecido quando o povo estava saindo do Egito, que deveria ser celebrado sempre pelo seu povo, havia sido esquecido. O povo já não lembrava mais da Páscoa, o povo já não celebrava mais a Páscoa. Esqueceram o modo maravilhoso como o Senhor havia tirado o seu povo da escravidão do Egito. O povo já não celebrava mais aquele momento, o povo já não celebrava mais aquele evento, o povo já não lembrava mais do modo tão poderoso como Deus havia agido na vida deles, na história, o modo como Deus havia conduzido. Havia esquecido tudo isso. Exatamente nesse contexto de esquecimento de Deus, no contexto de esquecimento da palavra de Deus, no contexto de idolatria e de celebrações, muitas sim, mas celebrações que estavam longe de ser celebrações que agradavam o coração de Deus. Nesse contexto, o rei Josias nos ensina uma nova lição. Nesse contexto, então, ele toma a iniciativa de celebrar a Páscoa, chama todo o povo para celebrar a Páscoa, algo que fazia muitos anos que já não acontecia mais na história do povo de Israel, algo que já estava muito distante daquela geração. Josias então se levanta e convoca todo o povo para que se celebrasse a Páscoa do Senhor, e com isso trazendo à memória os grandes feitos do Senhor na história do povo de Israel. Ele então nos faz perceber a importância daquela celebração, mas a importância de celebrar como povo de Deus.
e nos ensina com a sua postura que quando pensarmos na Páscoa, devemos celebrar e celebrar trazendo à memória algumas coisas muito importantes. Quando ele toma a iniciativa de fazer aquela celebração, a sua iniciativa faz com que muitas coisas que haviam sido esquecidas na história do povo de Israel fossem lembradas naquele contexto. Eu coloquei como síntese e proposição, para a gente entender o que vem a ser celebração, a seguinte expressão: celebrar é se alegrar pelas boas experiências, é valorizar as conquistas, firmar a memória dos bons tempos e da superação dos dias maus, é estabelecer marcos inspiradores e pedagógicos para a vida. Celebrar é isso. Quando celebro, valorizo as boas experiências. Quando celebro, valorizo as conquistas. Quando celebro, firmo a memória do momento bom, do momento agradável que vivi, que estou vivendo. Quando celebro, também trago a memória das lutas, das batalhas, dos dias maus que superei. Quando celebro, naquele momento estabeleço um marco que vai me inspirar a minha vida naquele tempo e mais para frente, e também vai me ensinar, porque ao celebrar, certamente tirarei lições. Por que estou celebrando? Qual a causa? Por que cheguei até ali? Como conquistei? Como aprendi? Como venci? Como tive aquela experiência? E nesse processo nós podemos então aprender. O que significava então celebrar a Páscoa para o povo de Israel? E em especial naquele contexto, o que significava celebrar a Páscoa para o povo que estava sob o reinado do rei Josias? Em primeiro lugar, celebrar a Páscoa significava celebrar a libertação da escravidão do faraó. Sim, por 400 ou mais de 400 anos, o povo de Israel nem era chamado de povo de Israel, era chamado de hebreu. Em outras palavras, apiru. E apiru quer dizer os marginalizados, os sem valor, os sem lugar. Então, por mais de 400 anos, aquele povo viveu debaixo do regime do faraó. Por mais de 400 anos viveu escravizado. Por mais de 4 anos era o apiru. Povo sem lugar, povo sem significado, povo sem sentido. Então, quando eles estavam celebrando a Páscoa, eles estavam celebrando que haviam sido libertos desse tempo inteiro que viveu debaixo da humilhação, escravidão do Egito e dos faraós que por ali passaram. Anos após anos viveu o povo hebreu, que ainda não era o povo de Israel, debaixo de escravidão, de trabalho pesado, de humilhação, de escassez, de falta de dignidade e de falta de perspectiva para a vida como vivia o povo de Israel. Então, quando Josias toma aquela iniciativa, Josias está dizendo: nós devemos celebrar, porque há tempo todo nós éramos um povo ninguém. Devemos lembrar, porque o tempo todo nós fomos escravos. Devemos lembrar daquele tempo e nós fomos libertos daquela circunstância. A segunda coisa que nos traz a memória, trazia a memória para aquele povo celebrar a Páscoa, é que era celebrar o livramento de morte. Celebrar a Páscoa era celebrar a passagem da morte para a vida, porque a última sentença de Deus para aquele povo que havia aprisionado o seu povo por mais de 400 anos foi a morte de todos os primogênitos do Egito. E foi exatamente naquele dia que eles estavam para sair do Egito que Deus mandou que eles celebrassem pela primeira vez a Páscoa. E a Páscoa deveria ser celebrada com 3 elementos significativos, pedagógicos.
A Páscoa deveria ser celebrada com um cordeiro macho sem falha. Deveria ser celebrada com pães asmos ou pão sem fermento. E deveria ser celebrado com ervas amargas. Então eles deveriam lembrar que um dia, para que eles fossem libertos do cativeiro onde eles estavam, houve o sacrifício de um cordeiro, cujo sangue foi passado nos umbrais de suas portas, de modo que quando veio a sentença, a praga, o anjo da morte, sobre os seus opressores, o anjo da morte passou, levou consigo todos os primogênitos do Egito, mas em nenhum israelita a morte chegou à sua casa. De modo que celebrar a Páscoa era celebrar o grande livramento do Senhor. Era lembrar que Deus poupou o seu povo quando estava no Egito e livrou o seu povo da morte, preservou-lhe a vida. E eles passaram, e a palavra Páscoa quer dizer passagem, pesseis, passar por cima, passar por sobre ou passagem. Em outras palavras, Deus estava dizendo: celebrem a passagem de vocês. E nesse caso, quando eles celebravam a Páscoa, estavam celebrando que eles estavam passando agora da morte para a vida, porque se Deus sentenciava aquele povo opressor com morte, ao seu povo ele estava dando a bênção da vida. E o povo precisava celebrar com essa memória: nós estamos vivos porque o Senhor tem nos livrado da morte. Nós estamos vivos porque o Senhor tem nos sustentado. Nós estamos vivos porque o Senhor tem nos livrado dos nossos inimigos. Nós estamos vivos porque o Senhor da vida tem nos dado a vida. E então celebrar a Páscoa era trazer à memória: você existe, você vive, você está aqui, porque Deus tem preservado a sua vida. E Josias chama o povo a essa celebração. Mas aí celebrar a Páscoa também tinha um outro sentido. Era celebrar a passagem do Egito para Canaã. Era celebrar a passagem da terra de sofrimento, de humilhação, de escassez, de dor, para uma terra que, na descrição metafórica de Deus para o seu povo, a terra que mana leite e mel. Era sair de uma terra de sofrimento para ir para uma terra que seria uma oferta de celebração, de prosperidade, de prazer, porque quando os espias foram à terra de Canaã, eles disseram: de fato a terra é maravilhosa. E era tanto que eles voltaram da terra com um cacho de uva que um homem só não foi capaz de trazer. 2 homens pegaram o cacho de uva e trouxeram-no até Moisés como espia, para mostrar que de fato a terra para onde o Senhor estaria levando-os era uma terra maravilhosa, que nem se comparava nem de longe com o Egito onde eles estavam. Então, quando eles celebravam a Páscoa, eles traziam a memória que se eles estavam naquela terra boa, eles traziam a memória que se eles haviam se tornado Israel, Israel quer dizer príncipe de Deus, se eles estavam numa terra boa, se eles estavam numa terra próspera, se eles haviam vencido os seus inimigos no percurso, se havia vencido o percurso no deserto, e se agora estava vivendo os momentos bons da vida, se agora tinha prosperidade, se tinha saúde, se tinha boa alimentação, se a família estava bem, se os recursos estavam a favor, se tudo estava indo muito bem, eles deveriam lembrar que só estavam ali porque Deus havia tirado eles do Egito com braços fortes, com mão poderosa. Então, quando Josias manda celebrar, era para que o povo trouxesse a memória: olha, nós só estamos nessa terra porque Deus nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Nós só estamos aqui porque Deus nos tirou de lá e nos trouxe até aqui. A Páscoa tinha esse sentido a priori, e era esse sentido também que estava sendo celebrado pelo rei Josias, para que eles lembrassem quem eles eram e que eles haviam se tornado, onde eles estavam e onde Deus os tinha colocado, a terra que ele vivia e o que Deus estava dando para ele, e que se eles estavam vivos, é porque Deus tinha dado vida e tinha preservado a vida deles até
aquele momento, coisa que aquele povo havia esquecido. E aí, queridos irmãos, como foi então celebrada aquela Páscoa? O texto nos mostra como foi celebrada aquela Páscoa. Primeira coisa que nós aprendemos é que aquela Páscoa foi celebrada congregacionalmente. Congregacionalmente. O texto diz que então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo. Todo o povo foi convocado para celebrar a Páscoa do Senhor. Assim como naquele dia, quando eles estavam lá no Egito, saindo do Egito, que Deus mandou avisar para todas as famílias, para todo o povo de Israel, que eles deveriam cada um pegar esses elementos, o cordeiro imaculado, a erva amarga e o pão asmo, e eles deveriam celebrar a passagem, celebrar a Páscoa do Senhor. Então eles deviam se juntar para aquele momento. Não era individualizado, não era cada um no seu momento particular, mas era em família, e inclusive dizia que algumas famílias deveriam juntar com outras famílias e celebrar famílias menores com outras famílias. E agora o rei chama a convocação de todo o povo, para que todo o povo trouxesse à memória, através daquela celebração, todos esses significados de sua história. E aí não podia ser cada um na sua, não poderia ser isoladamente, mas deveria ser congregacionalmente. O povo se juntar para celebrar aquela festa, aquele memorial que Deus havia ordenado ao seu povo. Segunda coisa que aprendemos, como devia ser celebrada aquela Páscoa. A Páscoa deveria ser celebrada de acordo com a palavra de Deus. A Páscoa deveria ser celebrada conforme a palavra de Deus. Ou seja, eles não poderiam fazer uma festa aleatória. Não era uma festa do jeito deles. Não era uma festa com os elementos que eles quisessem levar. Não era uma festa com os ingredientes dele, do modo deles, não. Quando o rei convoca o povo para celebrar a Páscoa, o rei diz no verso 21, celebrem a Páscoa ao Senhor seu Deus, conforme está escrito no livro da aliança. Em outras palavras, celebrem a Páscoa do Senhor, do jeito do Senhor. Celebrem a Páscoa de Deus do jeito de Deus. Façam festa, mas façam festa que agradem ao Senhor. Porque o povo fazia festa, e fazia muitas festas, mas as festas que o povo estava fazendo, eram festas reprováveis diante de Deus. E quando Josias percebia que festas era o que mais tinha no meio do povo, o povo celebrava, mas Josias percebia que eles não celebravam ao Senhor. Josias percebia que eles não celebravam de maneira que agradavam ao Senhor. Josias percebia que eles não celebravam com os elementos que Deus havia pedido para celebrar. Agora então Josias chama o povo para uma grande celebração. Mas Josias diz, olha, mas a celebração não pode ser feito vocês estão celebrando. A celebração não pode ser com os elementos que vocês estão usando para celebrar. A celebração não pode ser com o comportamento que vocês estão tendo na hora que estão celebrando. Nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. E para celebrar ao Senhor, nós precisamos celebrar de acordo com a palavra do Senhor. Deus tinha dito para o povo como deveria celebrar: cordeiro, macho sem defeito, pães asmos ou pão sem fermento e ervas amargas. O cordeiro já estava apontando para o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que haveria de morrer na cruz do Calvário, para nos fazer passar da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz. Aquele cordeiro que era sacrificado na Páscoa já era protótipo, já era tipo, apontava para o grande sacrifício que seria feito uma vez por todas, para a redenção do pecado de Israel e para a redenção de todos aqueles que creem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As ervas amargas, por que eram necessárias? Porque todas as vezes que eles comessem aquelas ervas, eles lembrariam
lembrariam que passaram dias difíceis no Egito, e se agora estavam vivendo bem, é porque o Senhor os havia tirado. Então eles precisavam lembrar dos dias difíceis para não ser povo orgulhoso, para não ser povo soberbo, para não ser povo vaidoso, para não ser povo altivo, para não se achar suficiente, dizer, nós estávamos no Egito, saímos pela nossa capacidade, saímos pelo nosso braço forte, saímos pelas nossas estratégias, saímos porque nós tivemos uma amizade forte com o Faraó, e de repente a articulação, o argumento Faraó e de Arão, e nós fizemos isso, e então saímos, e aqui estamos porque com força nós vencemos inimigos. Todas as vezes que eles comessem as ervas amargas, eles lembrariam, passamos por momentos difíceis lá atrás, e agora estamos vivendo dias bons, porque o Senhor nosso Deus foi misericordioso conosco, porque o Senhor nosso Deus foi gracioso conosco. Não temos nenhum motivo de nos gloriar, não temos nenhuma razão de sermos soberbos, não temos nenhuma razão para sermos altivos. E agora trago à memória as palavras do apóstolo Paulo: se alguém quer se gloriar, que se glorie na cruz de Cristo, porque nós só temos alguma coisa por causa da graça de Deus que se revelou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O povo não podia se gloriar de nada, porque eles só eram o que eles eram, e só estavam onde eles estavam, porque Deus os havia livrado, e por isso eram necessárias ervas amargas. E aí tinham os pães asmos. E por que os pães asmos? Para que eles saíssem da mistura daquele lugar de idolatria, lugar profano de práticas que Deus reprovava, e eles pudessem viver como povo santo, consagrado a Deus. Porque quando Deus vos tira, Deus fala assim: eu vos tirei da terra do Egito, sede santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Sede santo como eu sou santo. E a palavra santo quer dizer separado para Deus. Kadosh, separado para Deus. Ou seja, foi tirado de um lugar onde Deus reprovava, para viver no lugar debaixo da bênção e da aprovação de Deus, de acordo com o seu novo modo de viver, de caminhar. Eles precisavam celebrar do jeito de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E aí aprendemos também que a celebração deveria ser também com excelência. Deveriam celebrar com excelência, porque diz o texto no verso 22, nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Josias não só fez uma celebração, mas Josias, sabendo que a celebração era para Deus, ele disse: olha, vamos fazer a melhor Páscoa para o Senhor, que nós somos capazes de fazer. Vamos trazer aquilo que de melhor nós poderemos trazer para oferecer ao Senhor. Vamos nos preparar com ânimo, com vigor, com disposição, com concentração, para que cantemos com vigor, cantemos com alegria, para que estejamos inteiros na presença de Deus, para que no que depender de nós, essa Páscoa seja a melhor de todos os tempos, seja uma Páscoa agradável ao Senhor. Então nós percebemos e aprendemos com Josias que quando nós vamos celebrar, devemos celebrar ao Senhor com o melhor do que nós temos. O Deus excelente deve ser celebrado com excelência. O Deus excelente deve ser celebrado com excelência. A oferta que trago para o Deus excelente deve ser uma oferta excelente. A vida que apresento ao Deus excelente não é excelente, mas por causa do sacrifício de Jesus, ela é redimida e se torna excelente, amém? E portanto a Páscoa era a celebração que deveria apresentar excelência ou o melhor para o Senhor. O cordeiro não poderia ter mancha, o pão não poderia ter mistura, e as ervas, embora amargas, era para trazer à memória aquilo que Deus queria ensinar ao seu povo. E aí nós aprendemos com o rei Josias que precisamos sim, como ele, nos juntar como povo de Deus, certamente no dia da Páscoa. Hoje é o dia que celebramos a Páscoa do Senhor. A Santa Ceia é a Páscoa do Senhor. E que nós estamos aqui juntos, e que bom que não faltasse ninguém no dia da Páscoa do Senhor, no dia dessa santa celebração. E aí
sim, fazer do jeito de Deus e fazer o nosso melhor, oferecer o melhor para Deus. E aí, meus amados irmãos, celebrar a Páscoa como Josias. Quando ele fazia isso, pelo menos algumas coisas, ele estava ensinando para o povo, entre tantas que eu já falei. Ele estava lembrando para o seu povo a sua origem e a sua história. Um povo que não tem memória, é um povo que não tem história, é um povo que não tem futuro, é um povo que não tem esperança. Nós precisamos trazer à memória a nossa história, a nossa origem. Nós precisamos lembrar de onde... Eu já falei isso aqui em outra ocasião. Precisamos lembrar quem nós éramos, onde nós estávamos, como vivíamos. Precisamos lembrar da nossa história. Tem um outro texto que fala assim: devemos lembrar dos nossos pequenos começos. Eu e você, nós temos uma tendência igual a do povo de Israel, que quando chegam os dias melhores da nossa vida, nós vivemos como se lembrar os dias difíceis que já passamos. Nós temos uma tendência como o povo de Israel, que depois de algumas conquistas, é como se nós não tivéssemos lembrado de que o percurso que nós passamos. Então, quando Josias traz o povo para celebrar, ele está lembrando para o povo a sua origem e fazendo o povo perceber a sua história. As celebrações devem nos ajudar nesse sentido. Parar, pensar e lembrar a nossa história, nossa origem, nosso começo, nossos primeiros passos. Quando ele celebrou, também estava trazendo à memória os grandes feitos do Senhor. O que acontece? Nós temos a tendência, assim como o povo de Israel, de esquecer as coisas que Deus já fez por nós. Nós temos a tendência, em especial quando passamos por momentos difíceis, de fazer uma leitura da nossa história e ver como, apesar de tantas dificuldades, apesar de tantas provações, apesar de tantas lutas, e em meio até a muitos problemas, porque Jesus já tinha dito que enquanto nós vivemos aqui no mundo, nós passaremos por aflições, então todo ser vivente passa por aflição. Mas a questão é que muitas vezes nós olhamos tanto para a aflição, olhamos tanto para o problema, e repito, como já disse outras vezes, olhamos tanto para o que não temos, que deixamos de perceber aquilo que Deus já fez, e aquilo que Deus já nos deu, e aquilo que nós já temos. E eu não estou dizendo aqui que nós não temos problemas e lutas e não passamos por angústias. Sim, você tem, eu tenho, nós temos, e todo ser vivente tem e terá. Mas eu me encorajo, eu encorajo você, e olhamos junto para Josias, que ao invés de focar no que não temos, que ao invés de focar nas lutas, nós possamos fazer uma leitura da nossa história e perceber quantas coisas boas Deus já fez por nós ao nosso favor. Então celebrar é lembrar os grandes feitos do Senhor por nós, aquilo que aprendemos, as vitórias que já tivemos, as conquistas, as superações, os momentos que já superamos. Sim, devemos celebrar. Josias nos ensina isso. Mas quando ele estava celebrando, também ele estava estabelecendo um marco para as próximas gerações. As celebrações que fazemos estabelecem um marco para as próximas gerações. A celebração de casamento, celebração de nascimento, celebração de aniversário de algo que foi feito. Por exemplo, nós entramos aqui em 2006. No ano de 2006, abril de 2006, nós saímos do Araés, lá do bairro por onde ficamos 26 anos, e viemos para cá. E então, nós decidimos que todo mês de abril, nós estaremos celebrando. Todo tempo, nós sabemos e olhamos que esse templo, que esse espaço, que esse lugar, foi Deus que pela sua graça nos deu, foi Deus que nos trouxe até aqui, nessa condução, usando homens e mulheres em tantas circunstâncias, mas nós temos plena clareza, foi o Senhor que com braço forte nos trouxe de lá e nos colocou aqui, e tem nos sustentado e tem nos abençoado aqui. Amém?
Então, todo o tempo lembramos, mas no mês de abril, quando fazemos os cultos, trazemos à memória isso muito mais forte. E eu compartilho isso com você, e você compartilha também. Os nossos jovens estão aprendendo isso, os adolescentes estão aprendendo, as crianças vão crescendo e elas vão sabendo. Todo aquele mês de abril elas sempre vão lembrar: olha, um dia nós estivemos lá no Araés, vivemos lá com 26 anos, Deus nos abençoou lá, apesar das lutas, das dificuldades, mas era uma situação bem limitada. Só estamos aqui hoje porque Deus, o nosso Deus, na sua graça, no seu poder, nos tirou de lá, nos trouxe até aqui e deu para nós tudo isso que nós temos. Então as celebrações estabelece um marco na nossa história e é, portanto, pedagógico para as próximas gerações. De modo que, como povo de Deus, nós devemos celebrar. Celebrar a vida que o Senhor tem dado para nós, porque se estamos vivos, é porque Ele nos tem dado. Celebrar o pão de cada dia, porque se temos na nossa mesa o pão, é porque o Senhor tem nos dado. Celebrar os bens que estão à nossa disposição, porque se nós temos algum bem é porque o Senhor nos tem dado. Porque diz a palavra: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Diz a palavra, o Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Diz a palavra: todo dom perfeito, toda boa dádiva vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Diz a palavra que o Senhor é a saúde das nações. Então tudo que temos, tudo que somos, é porque Deus tem nos dado. Então devemos celebrar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Mas acima de todas as coisas, e todos os dias da nossa vida, devemos celebrar, porque em Cristo Jesus nós estávamos mortos e agora temos vida. Devemos celebrar porque éramos escravos do pecado e na cruz Ele nos libertou. Devemos celebrar porque vivíamos nas trevas e Ele nos transportou para o reino da sua luz. Devemos nos celebrar porque Ele nos tirou do Egito e nos chama para a terra prometida, a nova Jerusalém. Essa deve ser a nossa celebração todos os dias. Mas aprendamos com Josias. Devemos celebrar junto com os irmãos. Não deixeis de congregar, disse o escritor da carta aos Hebreus. Devemos celebrar juntos, sim, na individualidade todo o tempo, mas não podemos perder a oportunidade de nos juntar para celebrar, como hoje estamos fazendo. Devemos celebrar de acordo com a palavra de Deus. Devemos celebrar a vida de modo que Deus se agrade, de modo que Deus aprova. O povo celebrava, mas o povo estava celebrando reprovadamente. E aqui, meus amados irmãos, vai um conselho pastoral. Às vezes nós fazemos festas, casamento, formatura, e às vezes não tem nenhuma diferença do nosso casamento, da nossa formatura. Eu como pastor fico triste, eu faço o casamento, termino, fico um tempo para socializar, mas me entristeço, porque a gente ora, a gente prega a palavra, ensina, ora, pede a bênção de Deus, e quando acaba e muda tudo, as músicas já são outras, igual a qualquer lugar, as danças são igual de todo mundo, e bebida rola de todo jeito. E aqui fica agora uma palavra pastoral. Vamos repensar as nossas celebrações. Porque a celebração do povo de Deus deve ser celebração aprovada por Deus. Deve ser celebração que agrade o coração de Deus. Deve ser celebração diferente da celebração do Egito. Deve ser celebração trazendo a memória. Estamos celebrando, agradecendo por tudo que o Senhor nos deu. A gente precisa aprender isso. A gente precisa passar isso para as próximas gerações. Ser um marco. Até já estive refletindo, de vez em quando reflito, tem algumas vezes falo assim: olha, alguns eventos eu não gostaria de ir. Alguns casamentos, depois eu até chego a me arrepender porque eu não tinha conversado antes que se tivesse determinadas coisas eu não faria. E daqui para frente eu vou conversar com a pessoa quando for fazer um casamento, quando for participar de uma formatura. Se tiver determinados comportamentos, eu não vou fazer. Porque eu quero ser aprovado por Deus. E eu quero que o povo que eu pastoreio seja aprovado por Deus. E que as nossas celebrações sejam aprovadas por Deus. E que Deus olhe para nós e se alegre do que nós estamos fazendo.
Eu espero, Senhor Josias, até hoje eu falhei muito, eu concordo com vocês. Mas eu já estou dizendo para todos vocês, e vou dizer para as próximas pessoas, eu quero fazer celebrações do jeito do Senhor. Que seja agradável ao Senhor, que seja recebido pelo Senhor. E eu quero, como pastor de vocês, ensinar vocês isso. O que passou, já passou. As coisas velhas ficaram para trás. A graça de Deus vale mais do que a vida. Ele nos perdoa. Mas daqui para frente, aprendamos celebrar do jeito de Deus. Celebrar do jeito de Deus. E nessa noite nós estamos aqui para celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa. Celebrar que um dia Deus, por graça e misericórdia, enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Deu sua vida por mim, deu sua vida por você, de maneira que todos aqueles que creem e confessam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, se aproximam do Senhor, rogando a bênção do perdão, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, mesmo que não seja membro desta igreja, mas se está em comunhão com Deus, se está em comunhão com a sua igreja, ainda que porventura nesta semana você tenha tropeçado, lembre-se, o cordeiro que foi sacrificado lá na Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus que seria sacrificado de uma vez por todas, e Jesus foi sacrificado para que eu e você pudéssemos ser perdoados, lavados, limpos no sangue dele, tornarmos-nos por sua graça alvos mais que a neve e participar da Santa Ceia, renovar a nossa comunhão com ele, renovar a nossa comunhão com o povo dele, trazer a memória que ele nos libertou das trevas, nos tirou das trevas para a luz, nos libertou dos pecados, nos fez livre, que ele nos deu vida e vida com abundância. Sim, participar da Páscoa ou da Santa Ceia é celebrar essas memórias maravilhosas. Foi isso que disse o Senhor: quando vocês celebrarem, façam em memória de mim. E nessa noite celebramos a Santa Ceia em memória de tudo que Deus já fez por nós, mas também celebramos renovando a esperança que aquele que fez tudo o que fez por nós continua conosco, está ao nosso lado, é o nosso Deus e nos levará mais adiante em nome de Jesus. O Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que nos levará muito mais além. Esse Deus é o meu Deus, esse Deus é o seu Deus. Esse é o Deus de todos aqueles que creem e lhe confessam como Senhor e Salvador. E por isso essa noite é noite também que você pode entregar a sua vida e dizer: Deus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu quero servir ao Senhor com alegria todos os dias da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Curve aí sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra que é tão preciosa, Tua palavra que nos ensina. Te agradecemos pela Tua boa palavra conosco. Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes eu celebrei de maneira que o Senhor não aprovou. Muitas vezes eu participei de celebração que o Senhor não aprovou. E eu quero pedir perdão ao Senhor. Quero pedir perdão por mim, quero pedir perdão pelo meu povo, por este povo que o Senhor me confiou, pastoreio. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-nos como povo do Senhor, perdoa-nos como igreja. E dá-nos a graça nesta noite, Senhor, de como filhos termos a mesma postura que teve o teu servo rei Josias. Celebrar ao Senhor, celebrar do jeito do Senhor, celebrar de acordo com a palavra do Senhor, celebrar trazendo à memória os feitos do Senhor, celebrar lembrando que tudo que temos e somos, temos recebido e somos por causa do Senhor, celebrar lembrando de quem nós éramos, de onde nós estávamos, celebrar, Senhor, lembrando de onde o Senhor nos tirou, onde o Senhor nos colocou,
Celebrar, Senhor, com humildade, sabendo que nada somos, nada podemos fazer, se não for por Tua graça e Tua bondade. Celebrar, Senhor, que se estamos, ó Deus, como príncipes do Senhor, como Israel, que significa príncipe do Senhor, é porque o Senhor nos tirou da condição de escravos, e o Senhor nos colocou em lugar de honra. Louvado seja o Teu nome. Como igreja queremos celebrar assim, Senhor. Celebrar não só os cultos quando nos congregamos aqui, mas que as nossas celebrações, nossos aniversários, os nossos casamentos, as nossas formaturas e tudo quanto viermos celebrar, nós queremos celebrar de maneira que Te agrade, que Te glorifique, que Te honre, que tenha a Tua bênção, que tenha o sim, a aprovação do Senhor. Queremos sim, Senhor, e como pastor desta igreja, eu me coloco diante do Senhor, assumo a responsabilidade diante do Senhor pelos pecados que cometemos como igreja tantas vezes, celebrando de forma reprovada diante do Senhor. Dá-nos a graça do Teu perdão. Perdoe a mim, Senhor, e perdoe ao Teu povo. E dá-nos o temor do Senhor profundo no nosso coração, para que vivamos uma vida que Te agrade e que as nossas celebrações sejam conforme aprendemos nesta noite. Oro, Senhor, com temor e tremor na Tua presença. Oro com o coração arrependido, mas oro também com muita gratidão, porque Tu és um Deus de graça e de misericórdia, e que estás sempre disposto a perdoar e nos permitir a recomeçar do jeito do Senhor. Assim, nesta noite, nós como povo do Senhor, vamos participar da Santa Ceia, da mesa do Senhor, da Páscoa do Senhor. Lembramos nesta noite que Jesus deu a vida por nós pecadores. Lembramos das ervas amargas, do cálice amargo que Ele bebeu, que Ele tomou na cruz do Calvário. Lembramos, Senhor, do modo como o Senhor padeceu por cada um de nós. Mas lembramos também que se na cruz Ele morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia Ele ressuscitou para a nossa salvação. E nossa esperança está no Senhor. Aleluia! Glórias ao Teu nome, Senhor, pela Páscoa do Senhor que nós celebramos nesta noite. E glórias ao Teu nome, porque Jesus vive e com Ele nós vivemos e viveremos para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Concede-nos então que participemos desta mesa com alegria, para nossa edificação, para, ó Deus, edificação de todo o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.